Vamos colocar 17 até o 22. Tendo Faraó deixado ir o povo, vocês se lembram que o povo de Deus estava escravizado no Egito. E este povo não esteve todo o tempo escravizado. Este povo começou a ir para o Egito como convidado, levado pelo José, seu irmão, que era governador do Egito. Então esse povo chega no Egito como um povo convidado. E durante grande parte do tempo, ele lá permaneceu como convidado. A escravidão só veio acontecer muitos e muitos anos mais tarde, quando eles se desligaram daquelas convenções anteriores, daqueles compromissos anteriores, daquelas alianças anteriores, e então viram naquele povo que crescia uma ameaça. E porque Faraó ficou sentindo-se ameaçado, ele então subjugou aquele povo e o transformou num povo de escravidão, num povo de serviços forçados. E então foi que o povo de Deus começou a sentir a dificuldade, porque agora não era mais convidado, não tinha mais o José, não tinha mais aquela liberdade, né? Agora eles estavam ali, não como convidados, estavam ali agora como escravizados. E eles oram ao Senhor, e eles pedem ao Senhor uma libertação. E o Senhor, diz a Bíblia, ouviu suas orações e dispensou para eles uma providência especial. E eles então foram libertos daquela escravidão. Então vamos ler o texto aí? Quando eles foram libertos da escravidão, eles foram então encaminhados por Deus para a terra prometida. E olha o que aconteceu no início desse encaminhamento. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus, posto que esse caminho era mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e queira retornar ao Egito. Deixa o texto aí. O que aconteceu ali? Quando o povo é libertado pelo Moisés ali, interpretando o propósito de Deus, então o Faraó deixa o povo embora. Mas olha o que Deus fez. Ao invés de levar o povo pelo caminho mais curto, pelo caminho mais fácil, ele diz assim, não, eu vou levar esse povo pelo caminho mais longo. Por quê? Porque no caminho mais fácil tem o exército dos filisteus. E este povo não é um povo a dar os passos, porque Deus na sua mente já sabia que o povo precisava ir por um caminho, mesmo que aparentemente mais difícil e mais longo, mas muito mais seguro. Às vezes você não sabe as coisas que estão acontecendo com você, você não interpreta, porque você tem uma mente limitada, mas a mente infinita de Deus diz que conhece você desde o ventre até a sua eternidade. Então o que Deus olha? Ele olha o seu caminho, e Ele, quando você está submisso e obediente à liderança dEle, Ele vai controlando os seus passos, e às vezes até em certos momentos você não entende por que uma porta se fechou, você não entende por que algo diferente do que você gostaria aconteceu, mas quando você tem uma aliança com Deus, Deus está no controle, Ele sabe o que está fazendo, Ele vai conduzir pelo caminho certo, e então Ele vai te conduzindo, e você mais tarde vai perceber que aquilo que parecia para você algum abandono, alguma sensação de prejuízo ou de perda, na verdade era uma preservação do Senhor. O Senhor disse, eu quero fazer isso para que o meu povo não se arrependa de ter saído da escravidão do Egito, para que o meu povo não queira voltar atrás, pensando que a liberdade é pesada demais, porque tem que enfrentar um deserto e tem que enfrentar um exército. Então Deus estava cuidando para dar para o povo só o que o povo podia suportar, até que o povo estivesse preparado para entrar na terra prometida. Meu irmão, creia que quando Deus está no controle, a sua vida está segura, mesmo que você não compreenda em determinados momentos, em determinadas situações, o que está acontecendo e por que está acontecendo. Mas se você tem uma aliança com Deus, e Deus tem uma aliança com você, e vocês são fiéis nessa aliança, o Senhor está no controle. Ele às vezes vai fazer você andar por um caminho mais longo, mas não é porque Ele quer te prejudicar, é porque Ele quer te preservar, Ele quer cuidar de você.
Porque às vezes você mesmo não tem condições de cuidar de você. Você não tinha condições de enfrentar os filisteus. Por isso que ele desviou o seu caminho, para que você estivesse seguro, onde você de outro modo não resistiria. Creia na sua aliança com Deus. Ao celebrar a ceia, creia nesta aliança. Bote o próximo, meu irmão. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então, olha lá, o Senhor fez, o Senhor construiu, o Senhor dirigiu, o Senhor agiu. Verso 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Então José já sabia: o dia que vocês tiverem que sair daqui, leve os meus restos mortais com você, porque Deus visitará vocês. Deus vai estar na história de vocês. Então isso é viver pela fé. É quando você acredita que Deus está e estará na sua história. É quando você faz as coisas hoje pensando que amanhã as coisas ocorrerão dentro do caminho do Senhor e do propósito do Senhor e da bênção do Senhor, porque o que você fez hoje é honrar a aliança que você fez com o Senhor, e o Senhor honrará com você a aliança que Ele fez, porque Deus não é homem para mentir, e nós somos capazes de sustentar uma fidelidade quando nós definimos que o que é mais importante para nós é sermos fiéis à aliança que fizemos com o nosso Deus. E Deus cuida de nos visitar nos tempos difíceis, de cuidar da nossa caminhada nos tempos adversos, de estar presente na hora das nossas necessidades, né? Vejam só aí. Então, veja só. Verso 21, bote aí por favor, o verso 21. Agora veja o que Deus fez para manifestar o cuidado dele na vida daquele povo. O Senhor ia diante deles. Olha interessante, quem é que liderava a caminhada daquele povo desde a libertação da escravidão até a entrada na terra? Quem é que liderava? Aí você vai dizer assim, é o Moisés. Não, o Moisés só era um instrumento de Deus. Deus utilizava a vida do Moisés como líder, como instrumento, para manifestar ao Moisés e através do Moisés a sua instrução para o povo que estava aliançado com ele e com o qual ele estava aliançado. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem quer de dia, quer de noite. Então o Senhor providenciava uma atenção especial, um suporte, uma proteção, quer fosse durante o dia, quer fosse durante a noite. E mais adiante vocês vão ver que essa coluna de fogo e essa coluna de nuvem significava uma barreira de separação entre o exército inimigo que, arrependido de ter providenciado a libertação, agora vem querendo recapturar o povo. Então o que Deus faz? Tira essa coluna da frente e bota essa coluna para trás. E era esta coluna separação entre aqueles e estes. Então Deus se posiciona na nossa caminhada, ora na frente, ora atrás, ora de lado. Deus vai se posicionando à medida que as circunstâncias vão acontecendo, e Ele que sabe todas as coisas, o princípio e o fim delas, Ele vai se posicionando, vai colocando os seus elementos nas nossas vidas, de modo a que nós nos sintamos seguros, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa destruir, mas o anjo do Senhor, colocado pelo Senhor, acampa-se ao redor e nos livra e nos guarda. Então esta é a aliança do Senhor conosco. Por isso que João diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E por isso mesmo o maligno não lhe toca. Não lhe toca não é porque você é mais forte do que ele, é porque aquele que habita em você pelo Espírito Santo de Deus é que é mais forte do que o maligno. Porque a nossa força não é suficiente para enfrentar o maligno, mas
Deus em nós e através de nós pode nos fazer mais do que vencedores. E que coisa maravilhosa isso, né? Vamos ver então, veja o verso 22 aí, por favor, para a gente ter uma ideia. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca se apartou do povo. Quando Deus é fiel na sua aliança, meu irmão, nunca se aparta da sua vida o que Ele promete, o que Ele propõe, o que Ele faz, porque Ele é leal a aliança que Ele fez comigo, a aliança que Ele fez com você, a aliança que Ele fez com a nossa igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Se você faz parte desta igreja, se você tornou-se um crente pelo arrependimento sincero, pela sua vida lavada no sangue do Cordeiro, pela sua experiência de conversão autêntica e verdadeira, se o Senhor batizou você no Espírito e te integrou na sua comunidade de fé, porque todos nós somos batizados no Espírito Santo, formando o corpo de Cristo. Se nós estamos integrados nisso, então somos a igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Edificar a igreja com você, comigo, com gente como nós. Ninguém aqui é perfeito, mas todos nós somos lavados no sangue do Cordeiro, por causa dos pecados que cometemos e dos quais nos arrependemos e que com sinceridade os confessamos. E o Senhor, ouvindo a nossa confissão, nos perdoa, nos restaura e nos faz novas criaturas. E diz a nosso respeito: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novidade de vida. Por isso que quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação, uma criação espiritual. Antigamente você era apenas um homem natural, que não entende as coisas espirituais, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas no momento em que o Espírito de Deus comunica com o seu espírito que você é filho de Deus, então você passa a discernir espiritualmente todas as coisas. Esse discernimento é uma revelação de Deus ao seu coração. É isso que faz de você membro da comunidade, membro da família. É isso que faz de você a participação no corpo de Cristo, noiva do Cordeiro. É isso que faz de você comprometido com a aliança do Senhor. Nossa igreja está comprometida com a aliança do Senhor, mas não é a nossa igreja pura e simplesmente, é a vida de cada um de nós, porque a nossa igreja é a soma de todas as nossas vidas, de todas as nossas famílias, de todas as nossas particularidades. Então somos comprometidos. Por isso que se alguém chegar para você: ninguém tem nada com a minha vida, tem sim, porque a sua vida está ligada à minha, a minha está ligada à sua. Nós somos um corpo, eu sou a mão, você é o braço. Se o braço sair fora, a mão não tem função. Precisamos do braço, precisamos da mão, precisamos do dedo, precisamos de tudo e sobretudo precisamos da cabeça, que é Jesus. Ele disse que era a cabeça do corpo. Então, se você está aliançado com o Senhor, você tem todo o direito de esperar uma nuvem protegendo o seu dia, uma coluna de fogo protegendo a sua noite. Isso pode ser simbólico nesta visão momentânea, mas Deus vai estar colocando a mão dele na sua cabeça de alguma maneira, em algum momento, e o maligno vai se desviar da sua vida, ou você será desviado do caminho do maligno, porque o Senhor está dirigindo os seus passos. Por isso que o salmista disse muito claramente: ainda que eu andasse no vale das sombras da morte, eu me tremeria todinho, ficaria desesperado e ficaria ansioso, angustiado e morreria antes do tempo. É assim que o salmista disse? Que ele, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sou forte demais? Não, porque o Senhor está comigo. A sua vara, símbolo da condução pastoral, a sua vara, o seu cajado, me confortam, me disciplinam, me orientam, e habitarei com o Senhor, não somente nesse tempo, mas por toda a eternidade. Então isto é que dá segurança, por isso que é uma aliança. A ceia é uma aliança que nós reafirmamos todo mês, reafirmamos nosso comprometimento, nossa identidade com o Senhor. Quando este povo vai andando para frente, bota aí agora no 14, verso 5, 14, 5, bota aí para a gente. Olha o que aconteceu depois que esse povo estava começando a sua caminhada.
Interessante que este povo habitou no lugar chamado Etã, e esse Etã, o escritor aqui diz que era a entrada do deserto. Você já imaginou quando Deus te liberta e você vai acampar na entrada do deserto, sabendo que na sua frente tem uma pedreira para você quebrar, um deserto para você atravessar? Porque a vida muitas vezes traz surpresas, mas você não deve temer, não deve se desesperar, porque qualquer que seja o seu caminho, o Senhor vai na frente. Não haverá um caminho pioneiro para você, não se iluda, não haverá. O Senhor já terá trilhado ele antes de você, porque ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele não diz: vai na minha frente, ele diz: vinde após, porque eu vou na frente. E como ele vai na frente, nunca haverá um caminho pioneiro para você. Sempre será um caminho pelo qual o Senhor já trilhou. Por ele sabe as pedras do caminho. É por isso que na aliança com ele, ele vai dizendo: olha, cuidado com essa curva, aí tem um abismo, aí tem uma... E assim o Espírito do Senhor vai nos conduzindo em toda a verdade, sendo a palavra de Deus a verdade. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, olha aí, o povo não estava se libertando? Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito naquela madrugada que o povo fugia, mudou-se o coração do faraó e dos seus oficiais contra o povo. Ora, Deus não tinha feito aquela maravilha? Tudo não estava certo, o povo não estava já agora com direção de liberdade para ir para a terra prometida, mas o coração do rei voltou atrás. Olha lá o que é o coração, mudou o coração do faraó. Mudou e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixe de servir? Que foi isso? Que loucura foi essa? Vamos escravizar esse povo de novo. É o Satanás. O Satanás às vezes vai deixar a sua vida por um tempo, você pensa assim: estou livre. O desgraçado volta 3 dias depois e vai fazer a mesma lambança com a sua vida. Se você não tiver uma aliança com o Senhor, e se você não tiver o escudo protetor do Senhor, a espada do Espírito, o escudo da fé, se você não tiver focado no Senhor, provavelmente o diabo pode ter êxito nessa investida. A hora da tentação é a hora perigosa, é quando você está fragilizado, e é nessa hora que o diabo olha para você e diz: é agora. E é assim que ele fez com Jesus, quando Jesus estava fragilizado por um jejum de 40 dias, ele chegou e diz assim: pede para o Pai te dar pão, tudo que você precisa não é pão? Pede o pão aí, ó, ele vai te dar o pão. Mas quem é que estava sugerindo? Era o diabo. E como é ruim você seguir a sugestão do diabo. Eva seguiu a sugestão do diabo e deu no que deu. Foi expulsa do paraíso. Não siga a sugestão do diabo na hora da tentação. Resista. Porque o coração do faraó é símbolo dessa dureza contra o propósito de Deus. E ele foi lá e disseram: que é isso que nós fizemos? Veja só então, mais um pouquinho aí. Você viu 5, né? Veja o 6. O que o faraó fez? Aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, seus cavaleiros, seus lutadores, seus guerreiros. E o que eles foram fazer? Tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Parem um pouquinho. Tudo o que ele fez foi: vou me organizar outra vez. Ele tinha esquecido as pragas, tinha esquecido o juízo. Não é assim com a gente não esquece as coisas, as pauladas que a gente leva, as penadas que a gente leva, esquece, e volta a fazer a mesma coisa. Foi isso que o faraó fez, voltou lá: vamos escravizar esse povo de novo. E aí o Senhor Deus falou assim: não vai ser desse jeito. Aí o povo ficou entristecido, o povo disse: Moisés, por acaso não havia panelas de cebola lá no Egito, para a gente ter pelo menos o que comer e morrer lá, do que vir morrer aqui no meio desse deserto, vir aqui morrer no meio dessa situação? Aí Moisés disse para eles assim: estai quietos e vede o livramento do Senhor. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão para sempre. O Senhor pelejará por vós. Se você está aliançado com o Senhor
o Senhor pelejará por vós, ou por vocês, ou por nós. É essa aliança que nós celebramos no precioso sangue do Cordeiro. É essa aliança que nós celebramos na ceia do Senhor. A aliança de estarmos vinculados ao Senhor, debaixo da sua proteção, da sua guarda e do seu cuidado. Porque Ele de fato nos elegeu, antes de todas as coisas, no Altíssimo, para sermos segundo o seu coração. E nós descobrimos esta eleição, aceitamos esta eleição, nos identificamos com esta eleição e nos apropriamos dessa eleição. Porque Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. Alguns não descobrem isso, não querem isso, não buscam isso. Outros percebem a oportunidade, ouvem a sua voz, abrem os seus corações e se entregam a Ele com toda a sua dedicação. E assim se tornam herdeiros do Deus Altíssimo, aliançados com Ele. E o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, aliançados com Ele na vida e na morte, né? Muito bem, eu quero falar com vocês agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Verso 13 aí, 14, 13. Bota aí para a gente, por favor. 14, 13. Diz lá, ó. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Bota o 14 também. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que foi isso aí? Foi quando houve a abertura do Mar Vermelho. Quando o povo de Deus estava naquele desespero, Moisés clama ao Senhor, e o Senhor diz assim: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E quando Moisés, ele diz assim: levanta teu cajado, estende sobre o mar, e vocês vão atravessar aquele mar a pés enxutos. Então Moisés podia ter dúvidas, mas o fato é que ele fez o que o Senhor mandou fazer. Aquele milagre aconteceu. Só que naquele mesmo momento, o exército do inimigo, aproveitando o mesmo que Deus tinha feito para o seu povo, o inimigo usa aquele mesmo mar aberto para fazer a recaptura deles. Só que no meio daquela situação, o que era bênção para o povo de Deus, tornou-se juízo para os inimigos. O mar era o mesmo, só que desse lado está aquilo com que Deus está aliançado, aquilo que Ele está abençoando, aquilo que Ele está cuidando. Desse outro lado está aquele que está desestruturando o propósito de Deus, perseguindo o propósito de Deus, querendo destruir o propósito de Deus. Então o mar era o mesmo, a situação era o mesmo, o dia era o mesmo, o cenário era o mesmo, só que aqui está a bênção de Deus, aqui está o juízo de Deus, para manter seu povo na liberdade que Ele havia prometido. Então, de que lado você quer estar numa grande aliança? Do lado do Senhor, debaixo da bênção do Senhor, debaixo dos propósitos do Senhor. Por quê? Porque o inimigo que está contra o propósito do Senhor, embora esteja no mesmo lugar que você está, ele não está debaixo da bênção, ele está debaixo do juízo. E assim nós vamos encerrando aqui. Como é que terminou aquela passagem do Mar Vermelho? O povo de Deus passou a pés enxutos, entrou no deserto e caminhou até a terra prometida. O povo que veio para destruir, morreu afogado, onde o povo de Deus passou com pés enxutos. Assim é a vida. Às vezes a gente não se dá conta de que estar fora dos propósitos de Deus pode representar morte e destruição. Estar dentro dos propósitos de Deus representa uma aliança de proteção, de segurança, de preservação da sua vida, mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis e às vezes impossíveis,
Mas se tu podes crer, tudo é possível àquele que está fraco demais. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Então o que faz da vida diferente? É a possibilidade que você tem de ter uma aliança com o Senhor e crer de todo o coração. Porque se com a tua boca confessar e se com o teu coração crer, então a Bíblia diz que a aliança está formada no céu e na terra. Então é isso que nós estamos celebrando hoje na ceia do Senhor. É essa consciência de aliança. Sangue da nova aliança, simbolizado pelo vinho, corpo de Cristo simbolizado pelo pão. Faz sentido para vocês, meus irmãos? Então vamos celebrar a ceia do Senhor com essa consciência? Por isso que eu pedi a você, examine-se você mesmo sobre a sua relação com Deus, sobre a sua aliança com Deus, sobre o seu nível de fidelidade a essa aliança, sobre o nível de fidelidade do Senhor com você. Faça essa análise e, ao examinar, não fuja da ceia, não corra da ceia. Tem muita gente que foge, na hora que examina, tira o time. Mas não faça isso, porque a Bíblia diz, examine-se, depois coma. Então, examina para corrigir, examina para ajeitar, examina para consertar, não para fugir, não para rejeitar. A aliança do Senhor é um convite, pois, à restauração, à salvação, ao resgate, à transformação. Vamos celebrar a ceia do Senhor hoje com essa consciência, com essa percepção? Vamos, Alex.